Olá, está começando mais um Café com o Presidente, esse nosso encontro de todas as sextas às 8h30 da manhã e também às 6h30 da noite aqui pela TV Câmara, TV aberta canal 5.3, também pelo nosso canal do YouTube e também pelo Instagram, @CâmaraMoc. Esse é o nosso encontro para falar com o presidente Cláudio Rodrigues. Presidente, estamos aqui mais uma vez. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Narlan. Bom dia, telespectadores da TV Câmara. Mais uma sexta-feira para fazermos o resumo da semana. Exatamente. O que aconteceu no Legislativo, quais os projetos que foram votados na semana, os requerimentos, né, e os assuntos do Legislativo. Exatamente, né? Muita coisa para a gente conversar, né? Hoje nós vamos falar, por exemplo, sobre o andamento do trabalho para analisar a situação financeira do Previmoc. Vamos falar aí sobre o projeto autorizando crédito adicional ao orçamento vigente, também sobre a regulamentação da jornada de trabalho da Guarda Municipal, enfim, muitos assuntos que nós vamos conversar. E para começar, presidente, gostaria de falar um pouco sobre o desdobramento aí da situação do Previmoc, né? Na semana passada nós teríamos um grupo de trabalho, né? Como é que aconteceu o andamento? Primeiramente, para nivelar os telespectadores, né, sobre o fato, né, o Previmoc é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, é um instituto, é um regime próprio, né, os segurados são servidores municipais efetivos. Então, o instituto ele foi criado em 1993, mas em 92 foi criado um fundo, né, o Funprev, e depois do Funprev criou-se o Instituto. E desde então, né, o Instituto, ele vem, né, sendo motivo de preocupação dos servidores públicos, né? Verdade. Então, iniciamos aí uma solicitação e uma convocação, né, para unirmos forças, né, o legislativo, o executivo e o funcionalismo, para tentarmos dar uma solução, né? Então, assim, já tivemos 2 audiências públicas, uma para reconhecer, né, para esclarecer e dar conhecimento aos servidores públicos da real situação financeira. A segunda audiência pública para, né, tentar apontar soluções e, mediante o desdobramento dessa audiência pública, foi tirada uma comissão onde tem parlamentares, né, tem os vereadores, tem o executivo, na figura do procurador, e tem os representantes dos servidores, né? Então tem a associação dos auditores, tem a associação dos servidores públicos, tem o Sindeduca-Moc, tem o Sindicato de Servidores Públicos e tem as representações de servidores aposentados, de servidores portadores de necessidades especiais. Então, assim, é um conjunto, né, de esforços, e aí, como desdobramento houve a formação do grupo de trabalho, a formação através, inclusive, de uma portaria da Câmara, onde foi autorizada em plenário, né, um requerimento onde autorizou o Legislativo a formalizar esse grupo de trabalho, e a partir daí teve a primeira reunião desse grupo de trabalho, onde foram solicitadas algumas informações, né, para serem discutidas, né, para os representantes dos servidores terem conhecimento da real situação. Então foi solicitado nesse grupo de trabalho informações, né, desde quais são as dívidas que o Instituto tem, alguns fatos interessantes, né, como que foi, primeiro, a aquisição do terreno, hoje onde é o Shopping Popular, depois como que foi financiado o Instituto, depois algumas operações de crédito que os servidores sabem que aconteceu, que causaram, né, vamos dizer, o quebramento, né, do Instituto. Exatamente. Que ele está sem esses recursos. Deixou então, ele nessa situação, né? Justamente. Então, assim, a comissão, nesse grupo de trabalho, está pedindo essas informações
para, a partir daí, né, dar desdobramentos. Então, na verdade, muito importante esse grupo de trabalho. O mais interessante, Narlan, é que foi nivelado e que foi já acordado com o prefeito, certo, que não vai haver nenhum projeto de lei trago diretamente de cima para baixo, que a gente costuma dizer, isso, do executivo. Então, o prefeito garantiu que ele garante o salário dos servidores até no último dia do mandato dele, garante o pagamento em dias para os aposentados até o último dia do mandato, mas, porém, está aberto a uma proposta construída pelo servidor público. Certo. Então, o objetivo desse grupo de trabalho é essa: construir uma proposta para tentar resolver a situação do Instituto de Previdência, mas construído e com, na verdade, com a aprovação do servidor público. Então, presidente, a gente pode considerar, né, que esse sistema de construção proposto pelo prefeito, pelo executivo aí, é fruto do trabalho dessa negociação, né, dessa análise que vem sendo feita através das audiências públicas? Sim, primeiro partiu daí, né? Na verdade, a gente sabe que é um anseio do servidor, que traz muitas inseguranças para eles, né? Que eles sabem que o Instituto de Previdência, né, e conforme os números apresentados, né, e tudo apresentado de forma correta, de forma transparente, eu acho que é isso, para ter o conhecimento. Então, esses números foram apresentados e é preocupante, porque hoje, entre segurados e aposentados, né, que a gente chama os segurados, que vamos dizer, um esposo ou esposa do servidor que aposentou e que faleceu, né, então, e mais os aposentados que estão lá em torno de quase 2.000, né, segurados, 2.000 segurados, e que isso tem um custo em torno mensal de 6 milhões. Porém, entre a contribuição do servidor e a contribuição patronal, ele gera em torno de 4 milhões e tem um déficit aí de 2 milhões, que hoje, inclusive, esses pagamentos só estão sendo feitos em dias porque o prefeito Humberto Souto, ele fez o levantamento de uma dívida que o município tinha. O Instituto de Previdência fez um parcelamento que vai terminar no ano que vem, então que está garantindo essas aposentadorias. Certo. Mas a preocupação nossa é pós esse término, né, desse parcelamento, como que fica a situação. Também. Esse parcelamento é previsto até quando? Até no final do ano do ano que vem. 2023. 2023. Então é preocupante. Então, assim, é preocupante. E aí? E, na verdade, outra preocupação, porque só está garantindo as aposentadorias e os benefícios dos segurados atuais. E os que vão aposentar? Nós temos aí praticamente 5.000 servidores efetivos que vão, paulatinamente, vão aposentar. E como que vai garantir essas aposentadorias? É por isso que a gente está abrindo essa discussão, né, uma discussão sendo construída de forma transparente, de forma em conjunto, né, sem politicagem, que é isso que é importante dizer, que é uma construção do futuro do funcionalismo público do município. Com certeza, né? E outras ações certamente virão, né, no intuito de dar um respaldo, uma resposta, né, para o servidor. Sim, esse grupo de trabalho ele tem uma previsão de término, de apresentar essa proposta para o funcionalismo, para a posterior apreciação do executivo. Ele tem 120 dias para concluir essa proposta, porque na verdade ele só está por enquanto inteirando do assunto, né? Deu como encaminhamento a solicitação de informações pelos dirigentes do Instituto e a partir daí eles vão começar a analisar e vai chegar em algumas propostas. Sabemos que tem já a proposta do Executivo, que na verdade transcreve a própria reforma administrativa da Previdência, através da emenda constitucional 119, né, que foi aprovada no ano de 2019. Então, na verdade, já tem lá os critérios, né? Então, assim, que vamos dizer que é o remédio amargo para o funcionalismo, né? Mas e aí, essa é a parte do servidor, mas o servidor quer construir
né, também qual que seria a contribuição do executivo nesse processo. Então, na verdade, isso vai ter desdobrar várias reuniões, e cada reunião ela vai avançando até chegar e construir essa proposta de tentar, né, amenizar esse impacto, né, atuarial e financeiro que está negativo. Tá certo, então, né? E você pode acompanhar as audiências públicas, se elas ocorrerem, né? Se elas assim ocorrerem, através da TV Câmara e do nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar também aqui no programa Café com o Presidente as informações, né, trazidas aí pelo nosso presidente, o vereador Cláudio Rodrigues. Bom, mudando um pouco de assunto, nessa semana houve mais um projeto autorizando um crédito adicional ao orçamento vigente, né? Gostaria que o senhor comentasse. Sim, vale ressaltar que a Câmara participando do desenvolvimento da nossa cidade. Porque a Câmara, dentro dos princípios, né, da Câmara é votar, né, projetos de leis, né? Então, assim, votar leis. Uhum. E essas leis, tanto de iniciativa do próprio vereador ou de iniciativa do Executivo, mas ela só concretiza se a Câmara aprovar. Uhum. Então a Câmara, né, o Executivo, ele pediu um crédito especial de R$900 mil, que é uma contrapartida a um convênio que o município fez com o Estado de Minas Gerais para a construção, né, de uma pavimentação de um acesso, né, muito importante para o desenvolvimento da região lá, principalmente de São Pedro da Garça. Então, na verdade, o Estado, em parceria com o município e com a autorização da Câmara, então por isso que vale ressaltar a importância do Legislativo no processo de desenvolvimento da cidade. Claro. Então, o Executivo mandou um projeto, deu entrada, foi encaminhado para as comissões com as prestezas, tanto a de orçamento e a de legislação e justiça, tornaram o projeto apto para pôr em pauta, colocamos em pauta e voltamos em regime de urgência. Por quê? Porque é uma obra importante, né? Foi verificada toda a parte legal, né, e de interesse público, essa é principalmente. Então, né, os parlamentares, os vereadores, né, nessa última reunião de terça-feira, dia 5, votou, o prefeito inclusive já sancionou, então já deu o instrumento legal, né, para o Executivo, realização dessa obra que é tão importante para o desenvolvimento, não só de Montes Claros, mas o entorno da região. Com certeza, né? E quem conhece aquela região ali de São Pedro até a estrada de São João da Ponte, vai verificar que é um anseio antigo, né? Então... Sim, a continuação, inclusive, da rodovia, que é denominada Estrada da Produção, né? Então, é mais um trecho importantíssimo asfaltado, né, em parceria com o município de Montes Claros. Exatamente, né? Muito importante. Presidente, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos falar um pouquinho aí sobre uma solicitação feita pelo senhor sobre as negociações de regulamentação da jornada de trabalho, intervalos e folgas da Guarda Municipal, e vamos também falar aí sobre a solicitação para o governo do estado para determinar o pagamento do piso salarial da educação. Trabalho com um assunto polêmico, mas que o vereador vai falar um pouquinho para a gente aí, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Você está conferindo o nosso Café com o Presidente de nossas manhãs de sexta-feira. Até já. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Café com o Presidente, conversando com o presidente Cláudio Rodrigues para falar um pouco sobre o andamento dos trabalhos e tudo aquilo que vai acontecer. Presidente, as pessoas estão nos assistindo aí, né, pela TV aberta, pelo YouTube e também pelo Instagram, e nós temos aqui uma internauta pelo Instagram, a Cici, muito obrigado pela sua participação, que está comentando, e gostaria que o senhor comentasse o seguinte, né, ela entende que a região norte da cidade precisa de mais áreas verdes, né, para ser contemplada, assim como toda a Montes Claros, né? Ela gostaria de saber o que o senhor pensa disso, né? E como, se existem projetos e investimentos para a área verde nessa região. Primeiro dizer que o próprio Parque Lapa Grande, né, está nessa região, e inclusive o prefeito fez investimentos para a via
de acesso ao parque, né? da Muito Mata importante a parte, uma contribuição do prefeito, né? Já determinou isso, tem uma contrapartida do Estado que já fez, e assim, e eu penso que nessa construção do próprio Anel Norte, que já foi acordado entre o município e o Estado de Minas Gerais, né? Já tem garantido, inclusive vai fazer em etapas, né? Penso que numa divulgação do Estado junto com o município, a primeira etapa, né? Que é a própria ECO, numa negociação com a Eco Rodovias, né? Com recursos oriundos, né? Dessa concessão. Eu penso que na hora que tiver esse traçado lá, nessa região, vai sobrar áreas que com certeza vai ser áreas, né, disponíveis para a construção de parques, né? Que a gente sabe que aquela região tem muitas áreas brutas, né? Que com certeza, sim, o prefeito, dentro da estratégia dele, né, de parques que foram construídos principalmente na gestão do prefeito Humberto Souto, é isso, é parques, dá condições de lazer para as pessoas, fazer a caminhada, né, ter um momento, né, de ter um contato com o meio ambiente, né, e essa administração é a marca da administração Humberto Souto, e também é o desejo do legislativo, que sempre aqui está votando leis, sempre com as garantias das áreas verdes, das áreas institucionais. Eu tenho certeza, sim, toda cidade no traçado precisa ter, né, para contemplar todos, né, na verdade, todas as regiões, né, da cidade. É isso aí, né? Muito obrigado, Ceci, pela sua participação, e você pode continuar participando conosco aqui pelo nosso Instagram, @CâmaraMoc, e fazendo, inclusive, o seu comentário, as suas perguntas. Bom, vereador, nessa reunião, na última reunião que tivemos, o senhor solicitou a inclusão das negociações da regulamentação da jornada de trabalho, intervalos e folgas semanais e mensais remuneradas da Guarda Municipal de Montes Claros. A gente gostaria que o senhor destrinchasse um pouquinho essa solicitação para nós. Sim, vale dizer que a Câmara Municipal de Montes Claros, entre todos os seus membros do parlamento, e aí a gente, na configuração dos 23 vereadores, vem solicitando do prefeito Humberto Souto um plano de valorização dos servidores. Então esse plano é um conjunto de reivindicações do funcionalismo. Então, na verdade, nós, inclusive, os vereadores vêm contribuindo com essas reivindicações que muitas vezes elas são de categorias específicas, como ilustra esse caso da Guarda Municipal, mas tem outras demandas de categorias. Então nós estamos solicitando o prefeito que ele acolha essas, como se diz, sugestões e apresente um plano, né? Então nós sabemos que a gestão ela vem fazendo uma administração voltada para o desenvolvimento da saúde, da assistência social, da educação, da infraestrutura, mas nós temos que cuidar do patrimônio também, que é o patrimônio do funcionalismo, que na verdade que ele que faz, né, as ações desenvolver, né? Então assim, é um capital muito importante que o empregador, e aí na figura do prefeito, que é o chefe do executivo, tem um olhar especial para a motivação do funcionalismo. Então, assim, esse conjunto parte da valorização salarial e das demandas específicas. Esse caso específico da Guarda Municipal é uma categoria que tem uma carga horária de 40 horas semanais, mas que, na verdade, pode ter várias... fechar essa carga horária dentro de uma carga horária semanal. Igual, vamos dizer, o guarda que trabalhar possivelmente de segunda a sábado, ele, né, pode trabalhar e fechar 6 horas nessa jornada. Certo. Pode trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, fechando as 40 horas, e pode ter aqueles que trabalham em regime de plantão, 12 por 36. Então você trabalha 12 horas seguidas e com um intervalo de descanso, né, entre o início da nova jornada de 36 horas, né? Então, na verdade, o que eles estão pedindo? Que regulamente isso de forma de um instrumento legal
porque hoje a gente já tem a carga horária prevista das 40 semanais, e que faça uma apuração nessa jornada do excedente, porque eles tinham algumas folgas, né, e eles chamavam, tinha uma denominação de grande folga, que é quem trabalha contínuo e fecha, e o que ultrapassa essas 40 horas, que formava, na verdade, um banco de horas e depois davam para eles fazer essas folgas. E foi retirado por falta de regulamentação. Então, agora eles fizeram a proposta, está solicitando que o prefeito avalie, né, da forma legal, né, e que institucionalize isso através de lei, né, para deixar tudo regulamentado, que é o princípio da administração, né, pública. Nós só podemos fazer o que está previsto em lei. Então, está pedindo, né, como se trata de uma matéria exclusiva do Executivo, nós estamos apresentando através, né, foi votado um requerimento, aprovado em plenário e encaminhamos para o prefeito. Então, isso é um conjunto de, vamos dizer, reivindicações, e que o Legislativo, através dos vereadores, né, e essa iniciativa foi a proposição, né, de minha autoria, mas com aprovação dos vereadores, e que também os vereadores já solicitaram do Executivo que acolha essas sugestões e faça uma proposta, né, principalmente aquelas propostas que não têm impacto financeiro, mas que, na verdade, é uma reivindicação que muda, né, o trato do dia a dia com o funcionalismo. Com certeza. Sempre preservando o bem público, sempre preservando o interesse público, né, que a gente sabe que ele é o principal, mas que dá para fazer, né, essa, como se diz, a gente tem a sintonia, né, como se diz, resolver o interesse público, que é o nobre, com os interesses da categoria. Muito bem, né? Com certeza teremos novidades aí nos próximos dias. Bom, aproveitando esse gancho, né, a gente gostaria de falar também da solicitação da vereadora Yara Pimentel, que encaminhou ao governo do estado para determinar o pagamento do piso salarial da educação e do apoio à greve dos servidores públicos, né? É um tema polêmico, mas que é necessário também trazer à lume, né? É verdade, né? Nós temos a nossa reivindicação local, municipal, né? Que nós estamos aí construindo, os 23 vereadores pedindo ao prefeito, né, que se manifeste, que encaminhe, né, um projeto de lei onde reajuste o salário dos servidores, né? E tem as demandas específicas da categoria municipal. Né? Esse requerimento da vereadora Yara, né, ele já é um pedido ao governo do estado, que nós sabemos que houve, né, uma votação do projeto de lei para reajuste para a categoria, para os servidores do estado de Minas Gerais, contemplando todas, desde a área de segurança, educação, saúde, e especificamente, no ponto de vista dela, ela pede a implementação dos 33%, né, que foram aprovados lá e que tem um veto do governador do estado de Minas Gerais. O percentual que o governo, né, no projeto de lei encaminhou para a categoria é em torno, né, de quase 11%, 10, né, vírgula algum percentual, chegando quase 11%. Só que a categoria, né, almeja o piso nacional, que foi reajustado em 33%. Então, na verdade, os deputados votaram isso, mas o governador está pedindo um veto, né? Então aí vai ser apreciado. Então, na verdade, é uma manifestação. E sabemos que aqui, servidores do estado, principalmente os da Unimontes, da Universidade Estadual, né, de Minas Gerais, a Unimontes, né, principalmente da sede aqui local, estão de greve, né? E então é um apoio, né, do Legislativo, e foi votado em plenário, como se diz, reivindicando do governador, né, que acho que a princípio seria para não mandar o veto, mas acho que já encaminhou o veto, que agora cabe aos parlamentares que votaram o próprio aumento, agora ver se eles mantêm ou não, né? Verdade. Se concordam com aquilo que eles já votaram, que aí, se for concordar, eles têm que derrubar o veto. Exato. E ser contraditório ao que eles já votaram, né? Que é agora, se for manter o veto. Então, assim, agora, principalmente, mais um instrumento
Pessoalmente a gente parabeniza a parlamentar, que é muito atuante, a vereadora Yara, né? Sempre com temas, né, em defesa, relevantes, né? Relevantes em defesa dos servidores, né, das minorias. Então, muito importante essa moção que foram, né, encaminhadas, esse pedido para o governo do estado de Minas Gerais. O tema é polêmico, mas é válido, né? Sim, polêmico. O estado, o governador fala que não tem recursos, né, que está num plano de recuperação financeira do estado, né? Exato. E se ele entrar com esse acordo, um dos pontos que o estado tem que fazer é diminuir despesas, né? Então, assim, é muito polêmico essa situação, e principalmente os municípios, né? E aí tem muitas críticas ao próprio piso que foi reajustado em 33% para os magistérios, que o governo, o Congresso Nacional votou, mas também não informou onde que iriam os recursos para ser pagos, né? Colocou os estados e municípios numa situação difícil, né? Que a gente entende e defende, né, a valorização dos servidores, mas nós sabemos que no serviço público você tem que, se você aumenta uma despesa, ela tem que ter arrecadação para cobrir aquela despesa, porque senão o orçamento não fecha. O dinheiro tem que sair de algum lugar. Tem que ter a fonte de recursos. Tá certo, então. Bom, vamos falar um pouco agora, presidente, né, sobre a primeira vez que foi realizada a homenagem à memória das vítimas da Covid-19, né? Qual a importância da observação dessa data dentro do contexto de quem atuou, né, no enfrentamento da pandemia, as vidas perdidas? Primeiramente, né, parabenizar a idealizadora do projeto, né, que foi a vereadora Yara, que entrou com um projeto de lei, onde colocando no calendário municipal, né, o dia para ser lembrado, né, e aí principalmente, né, um dia de reflexão, né, que eu penso que, né, isso é marcado, esse dia, né, é uma memória, inclusive, às vítimas, e aí você faz uma reflexão geral, tanto quem esteve na linha de frente, né, que os profissionais da saúde, os servidores que tiveram, as famílias que tiveram as perdas. Então, assim, né, quantos entes que, né, as famílias queridas que se perderam e que, inclusive, não poderam nem velar, fazer um velório digno, onde poderiam, né, os próprios amigos, parentes, né, ter aquele momento de despedida, né? Então, assim, é um momento de reflexão. Então, nesse dia 5 de abril ficou, né, instituído esse dia, né, para um momento de reflexão. E aí a gente fazer toda uma análise, né, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista, né, das pessoas que se perderam, seus parentes, quem contraiu principalmente o vírus e que aí também tem que ser avaliado, né, e o próprio município, né, os órgãos públicos, criar os instrumentos pós-Covid, né, de tratar, né, porque teve danos, né, tanto e principalmente do ponto de vista intelectual, do ponto de vista mental, né, que precisa essas pessoas serem também acompanhadas de perto, né? Justamente. É isso mesmo, você tem muita razão, né? E aí tá aí então o memorial, né, das vítimas da Covid-19, dia 5 de abril, primeira vez que foi realizada essa homenagem, agora teremos a oportunidade de relembrar sempre. Sim, está aí no calendário municipal, né, marcado, e para a gente sempre ter essa reflexão. Exatamente, então, muito importante. Dizer que, mais uma vez, parabenizar a própria parlamentar, a vereadora Yara, né, que teve essa ideia, né, de estar deixando isso registrado em lei. É mesmo. Presidente, chegamos ao final de mais um café com o presidente. O cafezinho foi rápido hoje também, né? Toda vez que começa, a gente pensa que começou, tá terminando. É verdade, né? Sempre com os assuntos importantes, né? E é bom que a gente esclareça aos nossos telespectadores, né, nesse momento importante de dizer, né, a rotina, né, e os temas que foram, né, os projetos que foram votados, os requerimentos que foram, né, dado a entrada em tramitação e se tornaram público, né, e aprovados no plenário, né, a atuação do dia a dia dos parlamentares, né? Então, assim,
mesmo os parlamentares, projetos que nós não citamos aqui, mas muitos requerimentos, inclusive de obras e serviços, né, que foram solicitados, que foram aprovados no plenário, né, da reunião ordinária da terça-feira. Então, assim, muita atuação e trabalho, né? E os trabalhos dos gabinetes, né, dos atendimentos presenciais, dos atendimentos, né, remotos, né, e via, né, os meios de informação, e a presença do legislativo, né, nos interesses da população. Muito bem. Muito obrigado, presidente Cláudio Rodrigues. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de sexta-feira. Lembrando que o programa é reapresentado às 18h30. A gente se encontra agora na próxima sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até lá.